presença do nosso Deus, adorando o nosso Deus e prontos para aprender com Deus, amém? Eu convido você, querido, a preparar a sua Bíblia. Nós vamos ler algumas passagens. Vamos começar lá em Jó, capítulo 42, no versículo 2, somente o versículo 2. Depois nós vamos lá para Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. Vai ser projetado nos monitores, você também pode acompanhar. Nós vamos primeiro em Jó 42, 2, depois Lucas 1, 37. Amém? Queridos, apesar de Deus poder todas as coisas, Ele não fará todas as coisas. Apesar de Deus poder fazer tudo, Ele só vai fazer aquilo que Ele prometeu que irá fazer. Então, qual é a lógica quando eu tenho esse entendimento, essa informação? Apesar de eu saber que Deus é onipotente, tem todo o poder, pode fazer todas as coisas, mas Ele só fará aquilo que Ele prometeu, qual é o passo que eu tenho que dar? Procurar conhecer aquilo que Ele prometeu. Procurar dentro da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, quais são as suas promessas para a minha vida. Amém, pessoal? Por isso é importante nós dedicarmos tempo em conhecer a palavra de Deus. Querido, é muito gostoso estar na igreja, pulando, festejando, cantando, é lindo, maravilhoso e devemos viver uma vida de adoração. Mas, se você não entender aquilo que Deus tem para você na palavra dele, a sua adoração será uma adoração vazia, você não adorará com entendimento e isso não vai fazer com que você permaneça. É muito importante você saber isso. A adoração, ela é consequência de uma vida de conhecimento de quem está sendo adorado. Se eu não conheço completamente, com profundidade, aquele a quem eu adoro, a minha adoração não tem sentido algum. Amém, gente? Então, esse é o recado de Deus já para nós. Procure mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Procure se aprofundar em conhecer o seu Deus. Daniel, capítulo 11, versículo 32 diz: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Conhecer Deus é conhecer como Ele opera, como Ele age, o plano dEle para a nossa vida, o que Ele disse que nós temos direito e se apropriar disso. Amém? Então, eu repito, apesar de Deus poder todas as coisas, Ele não fará todas as coisas. E o que Ele vai fazer? Aquilo que Ele prometeu. Então, qual é o passo que eu tenho que dar após isso? Saber o que é que Ele prometeu para a minha vida. Amém? Vamos para Jó, capítulo 42, o versículo é o 2. Então, nosso Deus diz assim, ó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Bem sei eu que tudo pode. Diga assim comigo: Deus tudo pode. Olha, e diga comigo assim: e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Então, Deus pode tudo, todas as coisas, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quais são os pensamentos dele para nós? Jeremias diz, Deus falando: eu sei o plano que tenho para vós, um plano de paz para vos dar segurança e um futuro. Qual é esse plano? Aqui então logo vem o segundo passo: eu preciso mergulhar em conhecer os planos de Deus para a minha vida. O que Ele fala sobre a minha vida? Quais são as promessas dele? Você pode ter certeza que tudo que diz respeito à vida está incluído no plano dele. Mas quantas são as pessoas que têm pedido a Deus coisas que Deus nunca prometeu para ela, que Deus nunca falou que daria para ela? Quer um exemplo? Muito claro, e pode parecer lógico, mas tem muitas pessoas que estão buscando viver isso. Tem pessoas, meu irmão, que está de olho em marido de outra, em namorado de outra, ou vice-versa, em mulher do outro. Ah, mas se largar é bênção de Deus para a minha vida. Não, meu irmão, é maldição. Deus não disse que faria isso. Consegue compreender? Ah, por mais que pareça lógico, por mais que pareça muito claro, todo mundo sabe disso, não é verdade?
mandou você falar isso, meu irmão. Deus nunca mandou você pedir isso. Agora, quantas pessoas estão pedindo? Uma certa vez eu atendi uma senhora que ela diz assim: pastor, eu estou com um problema no meu casamento. E ela conversou comigo, eu falei: irmã, Deus pode transformar. Ela falou: não, mas eu tenho orado para Deus não transformar, porque eu não quero mais. Meu irmão, Deus não atende essa oração. A pessoa vai fazer a oração frustrar e vai se frustrar, porque Deus não vai atender. Estão me compreendendo? Eu atendi outra pessoa que disse assim para mim: apóstolo, estou com um problema no meu casamento, e eu fui em tal igreja, e o pastor me aconselhou que o único jeito para que eu me livre disso é pedir para que Deus leve o meu marido, porque eu só posso me separar com a morte. Então eu tenho orado a Deus. Meu irmão, parece absurdo, mas tem gente que é ensinado assim. Uma outra vez, uma jovem na igreja, ela chegou para mim há muitos anos atrás, e alguns de vocês já ouviram dizer isso, e ela disse assim para mim: olha, o pastor é solteiro, eu sou solteira, eu gosto dele, eu tenho orado a Deus que eu quero ficar com o pastor, eu quero ser esposa do pastor, mas eu sabia que o pastor não gostava dela, que o pastor não queria ela, que o pastor estava orando para outra pessoa. E aí ela disse assim para mim: não, mas Deus vai dar para mim. Eu falei: não, Deus não vai te dar isso. E aí ela ficou brava. Ela falou: por que Deus não vai dar? A palavra de Deus diz que tudo que eu pedir Ele me dará. Ó, ainda usou a Bíblia. Eu falei: tudo não inclui aquilo que Ele não prometeu. Então estou dando alguns exemplos, pode parecer loucos, mas muitas pessoas querem para as suas vidas aquilo que Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu destruir nada para dar casamento para um para o outro. Deus nunca prometeu que vai mudar a cabeça da outra pessoa para que ela fique gostando de você. Não. A palavra de Deus diz: casai com quem quiser, desde que seja no Senhor. Apesar de por aí no mundo estar dizendo: não, irmã, ora a Deus para Deus te dar o fulano, ora a Deus para Deus te dar a ciclana, não, ora a Deus que Deus vai fazer a pessoa querer você. Não, isso é feitiçaria, é macumbaria, isso não é Bíblia. Porque Deus não faz aquilo que Ele não disse. E o que Ele disse? Casai com quem quiser, desde que seja no... Então quem decide com quem casar? Somos nós. A única condição que Ele diz: precisa estar no Senhor. Eu sei que essa mensagem, muita gente, meu irmão, principalmente quem é crente macumbeiro, que ele vem nessas igrejas cheias de espiritismo dentro da igreja, ele fala: não, porque Deus vai dar isso para mim, porque Deus, ele me ama. A palavra de Deus diz que Ele realiza o desejo do meu coração. O seu desejo, meu irmão, tem que estar em linha com o desejo de Deus. Deus realiza o desejo do meu coração desde que esteja dentro do contexto do que Ele disse para mim. Então a palavra de Deus está dizendo: bem sei eu que tudo podes. Deus pode tudo, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Diga comigo: nenhum dos pensamentos do meu Deus pode ser impedido. Nunca peça para Deus destruir alguém para te favorecer, meu irmão. Deus nunca vai fazer isso. Amém, pessoal? A não ser que alguém está te escravizando, como fez Faraó com o povo de Deus. Do contrário, Deus não se mete nessas questões. Amém, gente? Vamos lá para Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, 37. Digam comigo, leiam comigo bem forte: porque para Deus nada é impossível. Diga: para Deus nada é impossível. Pensa na criação do mundo, é coisa grande, extraordinária, foi Deus quem fez. Olha para você, meu irmão, imagine a complexidade que é o corpo humano. Imagine a complexidade que é um corpo humano. Esses dias eu estava vendo um médico, e ele estava mostrando como era o braço de um ser humano, mostrando os nervos, mostrando as veias. Complexidade, meu irmão, não sei nem falar o que ele estava dizendo, e ele mostrando cada detalhe do que ligava e fazia os ligamentos, algo muito complexo. Foi Deus quem criou. Lembre da saída do povo hebreu
das garras de Faraó do Egito. Estavam lá escravizados. Foi algo milagroso e grande? Foi. Faraó era a autoridade máxima. Moisés não era páreo para conseguir convencer Faraó para libertar o povo de Deus. Mas Deus libertou o povo. Foi algo grandioso. Saiu do Egito, meu irmão, e todo o exército procurando destruir o povo de Deus. Chegaram diante do Mar Vermelho. É algo grandioso abrir o Mar Vermelho? Tremendo, não é verdade? Deus abriu. Agora, você precisa entender que todas essas grandes coisas estão dentro das promessas de Deus. Amém, pessoal? Quantos estão aqui comigo, digam glória a Deus. Não adianta você pedir para Deus aquilo que Deus nunca prometeu, meu irmão. Deus olhou para Sansão e diz assim: Sansão, você não pode casar com mulheres estranhas. Essa palavra estranha não é desconhecido. Estranho é que não faz parte do povo de Deus. O que é que fez Sansão? Ele se engraçou com Dalila e nós sabemos a destruição. Deus não poderia ter livrado, mas Deus não prometeu que se ele se metesse com aquilo, ele livraria. Quando é que Deus livrou? No momento que ele reconheceu o erro e pediu: me tira daqui, me arrependo disso. Então, meu irmão, não peça para Deus fazer o que ele não prometeu. Amém, querido? Se você tem um desejo, uma vontade, que Deus nunca prometeu nada sobre isso, meu irmão, abra mão. Porque Deus não vai estar com você nessa situação. Agora, se é algo que você precisa, se é algo que você almeja, ainda que grande, complexo, complicado, Deus prometeu, meu irmão, fique firme, porque Ele vai cumprir. Tudo Ele pode. Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus está dizendo: porque para Deus nada é impossível. Diga comigo: para Deus nada é impossível. Seu casamento está frio, está destruído, Deus pode reverter. Não desista. Se você desistir, vai vir a solução e você não vai estar casado. Perdeu a bênção. Ah, Deus fez um milagre. Olha, aquele homem que era meu marido mudou. Mudou, só que você não está mais com ele, você abriu mão antes. Aquela mulher que era minha esposa, olha que bênção que ela está hoje. Está uma bênção, mas mudou. E você não pode tomar, está uma bênção, mas você tomou a decisão de largar. Você mudou. Mudou os pensamentos, não quero mais. E o que aconteceu? Quando o milagre ocorreu, você não estava mais com ela. Meu irmão, quantas pessoas desistem antes de haver a transformação? E quando existe a transformação, a pessoa não está mais junto. Passou, perdeu a bênção. Consegue compreender, meu irmão? Então, qual é aquilo que eu tenho que fazer? Qual é a inteligência diante disso? Eu permanecer. Porque se eu permanecer, a hora que o milagre acontecer, a hora que ele mudar, a hora que ela mudar, eu vou estar junto. A hora que o milagre acontecer, eu vou estar junto. Mas quantas pessoas hoje olham para o passado e dizem: puxa, ela mudou, mas eu tomei uma decisão antes e não estou mais com ela. Ele mudou, mas eu tomei uma decisão antes e não estou mais com ele. Consegue compreender, gente? Então, o que nós temos que fazer? Permanecer. Se você está diante de algo impossível, Deus pode transformar. O que você tem que fazer é só não abrir mão. O que você tem que fazer é só não olhar para trás. Permaneça. Mas olha o que está acontecendo, meu irmão. Conseguir coisas fáceis, qualquer um consegue. O impossível é para aquele que tem fé. Amém, pessoal? Ah, apóstolo, mas foi uma traição. Deus falou que na traição pode até se divorciar. Mas Ele diz que antes disso ainda tem um amor. Se você consegue amar e perdoar, fique firme. Amém? Ah, mas eu não aceito isso. Está tudo bem. Mas você ama, Deus vai transformar. Amém, queridos? Aí que está a diferença, meu irmão. Aí que está a diferença. Apóstolo, mas isso é algo difícil. Nós estamos falando, não é de algo difícil, nós estamos falando de coisa impossível. Difícil ainda é fraco. Eu estou falando de impossível. O meu Deus é o Deus não é o Deus do difícil. É Deus de algo mais difícil. É Deus do impossível.
E aí é onde está a diferença de Jesus, meu irmão. Quantos aqui são discípulos de Jesus? São discípulos de Jesus? Jesus é o seu alvo? Querem ser imitador de Jesus? Querem mesmo? Tem certeza, irmão? Todas as coisas. Jesus chegou para Judas, o traidor, e olhou para ele e falou: amigo, faça o que você veio fazer. Ser discípulo de Jesus é ter o poder de chamar aquele que te traiu de amigo. É difícil, né? Como? Não é meu amigo me traiu. Ele não te considera como amigo, mas você é inalterado. Você é imutável, porque você é de Deus. Não, eu sou mutável. Não, mas nesse aspecto você vai ser o que Deus te chamou para ser. Alguém que permanece. Permanecer é não mudar. Amém, pessoal? Ele mudou comigo, ela mudou comigo, mas eu não mudo com ela. Porque eu não sou guiado pelas circunstâncias, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Estou falando de coisa difícil hoje, né, irmão? Eu sei que é difícil. Eu sei disso. Mas permaneça. Pode parecer loucura. Olha, meu irmão, às vezes a nossa vida é como a vida de uma criança. Quando a gente é criança, a gente não entende nossos pais. Mas passa o tempo e você fala: meu pai tinha razão. Minha mãe tinha razão. Às vezes a vida espiritual é assim, você ouve seu pastor e fala: é loucura. Fica tranquilo. Talvez você ainda não tenha idade para saber. Vai passar o tempo e você vai: meu pastor tinha razão. Sabe por quê, meu irmão? Porque não é o que o pastor pensa, é a palavra de Deus. É Deus que está me usando aqui agora para falar com você. Eu estou sendo apenas a boca de Deus. Permaneça, meu irmão. Olha o que ele me fez, olha o que ela me fez. Faça como Jesus. Amigo, faça o que você veio fazer logo. Foi assim que Jesus falou com Judas. Percebe como que é algo difícil ser seguidor de Jesus, meu irmão? Às vezes as pessoas falam assim: eu quero fazer as obras que Jesus fez. Quero fazer maiores, porque Ele disse que eu posso. Então perdoa como Jesus perdoou. Então ame como Jesus amou. Então abrace como Jesus abraçou. Estenda as mãos como Jesus estendeu, meu irmão. Porque abraçar quem me ama é fácil. Estender a mão para quem me ama é fácil. O nosso alvo é Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Amém, queridos? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Jesus tem compromisso com o que Ele disse. Amém? Ele tem compromisso com o que Ele disse. Olha o que Ele disse. 2 Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, são por ele, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Eu vou ler de novo. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Para todas as promessas, Deus está dizendo sim. Deus está dizendo amém. É promessa que Ele fez? Então Ele está dizendo sim. Você está pedindo algo que Ele prometeu? A resposta já é sim. Você está pedindo algo que Deus prometeu? A resposta é amém. Sim, Ele está dizendo, é para você. Amém, eu concordo com isso na sua vida. Meu irmão, quando você pede algo que Deus prometeu, Deus fala, eu concordo com isso na sua vida. Jesus está concordando com você, meu irmão. Deus está concordando com você. Quando você pede para vencer, quando você pede para ter uma vida abençoada, Deus está dizendo, eu concordo. Jesus está dizendo, eu concordo com você. E é nisso que nós temos que nos firmar. As promessas dele, ele tem o sim e tem o amém. Números 23, versículo 19. Estou te fundamentando aqui, meu irmão. Números 23, 19. Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga comigo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha agora, porventura tendo ele dito, não fará? Se ele disse, ele faz. Mas ele não faz o que eu quero? Não, se ele não disse, ele não faz.
Igual aquela moça. Não, mas ele disse que tudo que eu pedi, ele me dá. Tudo que pedi, foi o que ele disse que daria. Tudo que eu pedi, orando, crendo, receberei. Mas ele nunca disse, peça o pastor que eu te darei. Estão me compreendendo? Peça a algum homem, alguma mulher, e eu vou te dar. Meu irmão, aquilo que Deus prometeu, você pode pedir. Com relação a casar com alguém, Deus está dizendo, isso aí vocês decidem. A única coisa que eu coloco como princípio é, desde que seja no Senhor. Isso é para quem não escolheu ainda. Eu já escolhi, apóstolo. Agora fica firme. Lute. Mas está difícil. É impossível? Deus é o Deus do impossível. Amém? O pior já aconteceu. Jesus diz, ainda que esteja morto, viverá. Quando ele disse isso, isso me remete a um pensamento de que se o pior aconteceu, ele pode reverter. Digam glória a Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Se ele falou, ele cumpre. Digam glória a Deus. Perdão. E a gente encerra aqui em Jeremias capítulo 1, no versículo 12. Jeremias 1,12 diz assim: então o Senhor me disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Vamos ler, pessoal. Disse-me o Senhor, viste bem, diga agora bem forte, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Sabe o que é velar? Já foram num velório? Velório é de velar. O que é velar? É estar ali olhando. Amém? Deus está dizendo, eu estou olhando a minha palavra. Eu velo sobre ela, para que ela se cumpra. Então imagina a palavra dele sobre a sua vida. Deus está olhando para a palavra sobre a vida do Isaac. O Isaac está na palavra. Deus está dizendo, essa palavra tem que acontecer na vida dele. Essa palavra tem que acontecer na vida dela, na vida dela, na vida dela, na vida dele. Eu velo pela minha palavra, estou cuidando da minha palavra. Meu irmão, diante desse entendimento, qual é a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo? Quais são as promessas que o Senhor Deus tem para a minha vida? Por isso é importante eu buscar a Deus. Por isso é importante eu aprender. Porque a partir do momento que eu aprendo, eu então entro, como diz lá em Isaías. Isaías diz que eu devo entrar em juízo juntamente com Deus. Ele está fazendo uma menção do seguinte, entrar em oração juntamente com Deus. Olha só, eu vou entrar em oração para falar com Deus, mas eu vou junto com Ele. Como que eu vou junto com Deus em oração a Ele? Eu vou junto com Ele porque Ele é a sua palavra. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiser, vos será feito. Então percebe? Ele faz tudo o que Ele disse.